Aqui vamos iniciar a segunda parte da história do cangaço. Vamos seguir o roteiro, as pegadas de Lampião. O primeiro ponto de nossa visita é exatamente aqui. Nós fazemos uma trilha até chegarmos à pedra do primeiro combate armado. Vamos lá. Bom, então seguimos essa trilha aqui, já arrumadinha, mas por outro lado assim, cheio de plantas, né? Mas a gente vai se livrando e vamos embora que vai ser muito bom. Estou muito animada para ver essa pedra. E lá vamos encontrar com uns cangaceiros artistas. Seguindo mais. Olha aí, pessoal, chegando aqui, olha lá. A pedra do primeiro combate armado de Lampião. Nossa, muito bom. Vamos encontrar com os cangaceiros atores. Nossa, que bonito, vê? Perfeito. Chegando. Trilha maravilhosa, olha lá. Gente, olha, estou aqui na pedra. E com a impressão de que encontrei Lampião e Maria Bonita. Estou aqui com esses dois atores maravilhosos, Carlos Sete e Doroteia Nogueira, que é bisneta do coiteiro, não é isso? Isso. De Lampião. Gente, é muita história. Vamos conversar. Carlos Sete, grande ator. Me conta como é que foi, o que aconteceu realmente por aqui, Carlos. Pronto, esse passeio, né, que chama Nas Pegadas de Lampião, essa é a nossa primeira parada nessas pedras, que é esse lugar bem bonito, né, que parece que foi feito à mão mesmo, é obra da natureza. Aconteceu o primeiro combate armado entre a família Saturnino, né, os Alves de Barros, contra os irmãos Ferreira. Né? Essa rixa entre as duas famílias, a Fazenda Pedreira e o Sítio Passagem das Pedras, as terras fazem extrema. E, inclusive, o seu Dona Alexandrina, mas seu Saturnino pai, né, é padrinho de Antônio, irmão de Virgulino. E aí, esses meninos, eles foram crescendo e foram nascendo entre eles uma rixa. De quem fazia cerca mais bonita, de quem era mais dançador, de quem era mais amansador de burro brabo, de quem os bodes eram mais cuidados, a roça era mais limpa. E isso nos forró, nas vaquejadas, sempre tinha umas arengas, né? Que a gente chama briga aqui de arenga. Sempre tinha essas arengas, essa rixa mesmo. Era tipo uma rivalidade entre os irmãos. Os pais eram super amigos, eram compadres. Mas os filhos, eles viviam, né, se batendo, eles viviam arengando. E aí, quando seu Géry Saturnino pai falece, né, já idoso falece, Saturnino filho, que salta para a história como o primeiro inimigo de Lampião, que é o José Alves de Barros, ou José de Saturnino, né, na primeira discussão ele pega em arma. Então, nessas pedras, em 1916, ele, juntamente com alguns jagunços, né, armaram uma emboscada aqui contra os irmãos Ferreira. Os irmãos Ferreira estavam vindo de Vila Bela, atual Serra Talhada, da feira, num dia de segunda-feira, passando com seus burros, seus animais por aqui, né, por essa estradinha, só receberam os pipocos dos tiros. Nesse tiroteio, foi ferido Antônio Ferreira, né, irmão mais velho de Virgulino, que não era Lampião ainda, era só Virgulino Ferreira, e a burra que ele vinha montado morreu, né? Eles voltam para casa, já querem pegar em armas também para vingar, né, ou seja, para dar uma resposta de fogo também, com cheiro de pólvora, contra os Alves de Barro. O pai não deixa, seu Zé Ferreira vivo não deixa, mas Dona Maria Lopes. Essa questão é levada para o juiz. O juiz, lá em Serra Talhada, dá a seguinte sentença: os Ferreiras teriam que vender o sítio deles aqui, ou seja, o sítio Passagem das Pedras, aqui em Vila Bela, e ir embora da cidade. Os Alves de Barros não poderiam ir para onde eles fossem, nem eles poderiam mais voltar aqui para Vila Bela. Poxa, nossa, história pura. Vamos continuar. Carlos, e agora? O próximo ponto desse roteiro, para onde vamos? A gente vai para as ruínas da Casa Grande da Fazenda Pedreira, né? A antiga Casa Grande da Fazenda Pedreira, onde a gente vai dar um salto, né? De 1916 a gente vai para 1921, onde vai acontecer um outro fato bem marcante lá. A gente conta quando chegar lá. Vamos embora. Estamos agora no segundo ponto, segundo momento. Com o que se trata? O que aconteceu por aqui, Carlos? Nos conta. Então, Fátima, nesse ponto, a gente continua ainda no território inimigo. É o território da Fazenda Pedreira, da família Alves de Barros, que é a família do José Saturnino, que salta para a história como o primeiro inimigo de Lampião.
E aqui era a casa dos pais deles, antiga casa grande da fazenda Pedreira. Aqui são apenas as ruínas. Aonde o tenente Zé Lucena recebe uma carta enviada pelo Zé de Saturnino dizendo que tinha chegado lá em Alagoas, que eles tiveram uma família de desordeiro, que a população tivesse cuidado, que era uma família de gente perigosa. O tenente Zé Lucena, né, recém empossado da patente de tenente, né, vai lá e aí tem uma discussão com o seu Zé Ferreira e aí acaba matando o seu Zé Ferreira e uma jovem que cuidava dele nessa localidade chamada Matinha de Água Branca, em Alagoas. Quando o Virgulino e os seus irmãos chegam desse trabalho, encontram, né, o pai morto. As irmãs, elas já estavam com o padre Cícero, algumas já estavam casadas, que aí o padre Cícero que tomou de conta dela justamente para encaminhar ela para esses casamentos, enfim, para cuidar um pouco da família, quando da discussão assim. Então, Lampião chega, não, Virgulino, que ainda não era Lampião, chega na casa e ele vai dizer a seguinte frase, segundo os historiadores: agora eles mexeram com a gente. Vou voltar para Vila Bela, que era o nome de Serra Talhada na época, para vingar a morte do meu pai e vou matar até morrer. O sangue que foi manchado, a terra que foi manchada com o sangue do inocente será ensopada com o sangue. Então ele volta para Vila Bela. Ela que era o nome de Serra Talhada na época, entra... Aqui, né? Isso, esse território. A gente está na zona rural de Serra Talhada, que era Vila Bela no tempo de Lampião. Então ele volta para cá, entra no grupo de Senhor Pereira, que já era um chefe de cangaceiro, e em 1921 ele cerca essa casa. Porque ele sabia que tinha sido Zé de Saturnino que tinha mandado a carta para a polícia alagoana, que acabou gerando a morte do seu pai. Então ele cerca essa casa com o mói de cangaceiro e tem aqui um tiroteio, né? Eu já vim para cá, Fátima, com turistas, né, que tem aquele detector de metal, policial e tal. Eles ainda conseguem identificar pelo outro lado, nessa parede, marcas de bala e encontrar alguns projetos. Agora a gente vai para o terceiro e último ponto, que é justamente o território neutro, né? O território de Lampião. É a casa-museu de Dona Jacosa, a avó materna dele, onde ele nasceu e viveu até os 19 anos. Olha, vamos lá, vamos conhecer. Aqui estamos no terceiro ponto da rota. Nas pegadas de Lampião. Opa, vamos embora. E agora, me fala onde estamos. Então, agora a gente está na Casa-Museu, né? Que é a Casa-Museu onde nasceu o Virgulino Ferreira da Silva, né? Em 7 de julho de 1897. Carla, só para intervir aí, eu sei que você diz direitinho. Essa casa era exatamente assim, fizeram o projeto, reprojeto, né? Essa casa era exatamente assim, né? Ela foi reconstruída, no caso, pela Fundação Cultural Cabas de Lampião, que é quem mantém o museu da sede, né? E mantém também esse museu e essa rota a partir do alicerce da antiga casa. Como eles tiveram que vender em 1916, as terras foi passando por vários donos. Então foi construída uma outra casa ali, foi construído essa que está aqui atrás da gente, aquela lá, né, que hoje é a atual Casa Grande aqui do sítio Passagem das Pedras. Em 2000, quando o sítio veio para as mãos da Fundação Cultural Cabas de Lampião, né, o Anildo Mar, que é pesquisador e historiador do cangaço, você conversou com ele ontem também, está na primeira parte, né, é o mentor de todo esse projeto turístico aqui em Serra Talhada. Muito rico o trabalho dele. Né, ele fez a pesquisa e aí a casa foi reconstruída, né, a partir do alicerce da casa original. Era a casa, né, é a casa da avó materna de Lampião, a Dona Jacosa. Era comum na época, né, as mulheres grávidas ou a mãe ir para a casa dela, né, para ter o neném, para ajudar a parteira, a mãe a ter o neném, ou a filha vir para a casa da mãe, que foi o que aconteceu com o Lampião. Dona Maria Lopes veio para cá, para a casa da mãe. Ela tinha ficado viúva recentemente, né? Então, ela se encantou pelo menino e decidiu ficar com ele. Então, o Lampião tinha outros irmãos e teve outros irmãos depois dele, que ele é o terceiro, né? Quer dizer que ele foi criado pela avó? Pela avó, nessa casa, até os 19 anos. Até acontecer aquele fato de 1916, do tiroteio, ele vivia aqui com a avó. A casa dos pais fica do outro lado, né? Aqui passa um riacho, que é o Riacho São Domingo. Do outro lado, na parte de cima, ficava a casa dos pais dele, na mesma terra, né? No mesmo sítio. Mas os pais com os irmãos moravam lá e ele vivia aqui com a sua avó.
E assim concluímos a história do cangaço pelas pegadas de Lampião. Aqui eu quero dizer a vocês que foi incrível conhecer essa história de perto. Convido vocês para virem ao museu e fazer esse passeio aqui, esse momento que é muito agradável, é uma volta ao tempo, não é? E se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, dar o joinha. E deixe os comentários falando se você já conhecia a história de Lampião, se você já esteve aqui para conhecer esses lugares. Se não esteve, estão convidados, ok? Tchau!